Boa noite, queridos, graça e paz. Você está feliz nessa noite? Onde é que está o povo mais animado aqui? Pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Obrigado ao Ministério de Música, vocês são uma bênção. Queridos, que coisa boa, que privilégio estarmos na casa do Senhor, como crentes, como filhos de Deus, como filhos amados, reunidos para recebermos uma boa palavra. Eu estou muito feliz com esse tempo que o Senhor me tem concedido de voltar aqui ao DF pela terceira vez. A primeira vez eu só passei vindo do Ceará, de ônibus, indo para o Mato Grosso. Acabei passando por Goiânia, passei por Brasília, fui acabar em Sinop, onde eu fui ministrar a palavra, quando eu era de uma outra denominação ainda, isso em 2010. Depois voltei em 2019 para o Rema em Taguatinga, está ministrando no Firmes na Verdade lá. E agora o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui, novamente, dando aula no Rema ali na unidade e estar com vocês aqui nessa igreja abençoada. Eu quero desde já agradecer aos pastores, pelo convite. Muito obrigado. Vocês têm muita coragem em me chamar para ministrar a palavra aqui na igreja que vocês lideram, amém? E me sinto muito honrado mesmo, muito grato por ver a obra do Senhor crescendo, avançando, o que Deus tem feito nessa região e só vai avançar em nome de Jesus, amém? Eu queria que vocês dois ficassem de pé, por favor. Aleluia. Casal pastoral. Aleluia. Eu percebi uma inclinação no meu coração de estar orando pela vida de vocês. Sabe, eu sei que a nossa igreja em Petrolina, ela carrega uma unção específica que nós recebemos da vida do nosso apóstolo Edilson de Lira, do nosso líder. Uma unção de destravar, uma unção de desbravar, uma unção de quebrar barreiras, de quebrar cadeias de rompimento e de crescimento. E nós, como pastores auxiliares, estamos ali debaixo daquela visão, debaixo daquela direção. Nós também recebemos da unção que está sobre o nosso cabeça. Eu tenho uma direção de Deus em ministrar sobre vocês, ministrar essa unção, impactando e tocando a vida de vocês e tocando essa igreja. Você que está aí atrás, você pode ficar de pé, por favor? Você pode levantar as suas mãos, estender as suas mãos para cá. Se você é batizado no Espírito Santo, você pode orar em outras línguas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento diante de você, Senhor, esse casal poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, você tem visto, Pai, o zelo, você tem visto, Senhor amado, o cuidado e o coração deles diante de você, para essa obra, para tudo aquilo que eles têm orado, que eles têm crido para acontecer nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, Pai, a unção do Teu Espírito que está depositada sobre as nossas vidas, Pai, ali em Petrolina, como ministro do Evangelho de Cristo. Através da imposição de mãos, eu declaro essa unção tocando a vida deles. E eu declaro a unção, essa unção que despedaça jugo, essa unção que quebra barreiras, uma unção de avanço, uma unção de crescimento, uma unção de rompimento, vindo sobre a vida deles agora. Em nome de Jesus, eu chamo agora, no reino do Espírito, a aceleração. Eu declaro agora coisas que demoraram a acontecer, acontecendo velozmente. Eu chamo agora velocidade no reino do Espírito. Eu declaro agora que todas as fortalezas, todas as situações contrárias levantadas no reino do Espírito, caindo por terra agora em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, eu estou inaugurando uma nova estação. E eu estou inaugurando sobre vocês e sobre essa igreja um novo tempo. Sim, as pressões elas vêm, mas as pressões nunca tiraram vocês do foco daquilo que eu tenho colocado vocês para fazer aqui. E vai acontecer. Há uma unção do boi selvagem sendo compartilhada sobre vocês nesse momento. Uma unção que vai quebrar jugos. Uma unção que vai desfazer desonra no coração de alguns que congregam até com vocês. Mas a desonra está plantada no coração. E isso vai ser desfeito, vai ser quebrado em nome de Jesus. E aquilo que foi estabelecido no reino do Espírito vai se manifestar. Eu digo se manifeste, se manifeste, se manifeste. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, eu te dou graças por essa unção. Eu te dou graças, Pai, porque eu posso ver. Vai ser tanta pessoa chegando nesse lugar que essa nave aqui não vai caber.
Muitas pessoas vão dizer assim: como é que pode ter acontecido isso tão rápido? Como é que pode ter isso acontecido de uma forma assim tão inesperada? E vocês vão dizer: só pode ter sido Deus. Muitos podem até questionar o chamado de vocês, questionar a unção que está sobre a vida de vocês, questionar se é o tempo já até passado de vocês estarem aqui. Mas o Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele faz virar coisas. Ele vira coisas do avesso. E Ele manifesta a sua bondade. Recebam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Nós somos uma igreja da palavra. Nós somos uma igreja do Espírito, irmãos. E eu tenho certeza que o Senhor está fazendo coisas grandes. Mas é um culto de ensino. É um culto de ensino. Mas quem continua sendo dono da igreja é Jesus. Quem continua tendo liberdade para se mover é o Espírito. E Ele faz como Ele quer. Ele faz quando Ele quer. Através de quem Ele quer. Da forma que Ele quer. Porque Ele é soberano. Diga comigo: Deus é soberano. Sabe, eu louvo a Deus, irmãos. Deus é Deus de encontros divinos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos falar um pouco sobre os dons ou manifestações do Espírito nessa noite. E enquanto você encontra 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 12, eu celebro demais a vida do meu irmão, que eu nem lembro o nome. O seu nome? José Carlos. Em 2015, há 10 anos atrás, nós estávamos na conferência de ministros em Campina Grande e nós ficamos no mesmo quarto. Ficamos eu, ele, o pastor e um outro irmão, que eu não lembro mais exatamente de onde era a cidade. Ficamos lá, amém? Pouco tempo depois, temos a oportunidade, não é pouco tempo não, muito tempo depois. Temos só 10 anos depois, temos a oportunidade de nos reencontrarmos. Que coisa boa, vê-lo firme, vê-lo servindo ao Senhor, isso é maravilhoso, amém? 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo de número 11, eu prometo a você que eu não vou demorar muito, antes de meia-noite eu termino a ministração, amém? Amém, mas nós vamos ser objetivos, mas vamos trazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo 11, eu vou estar lendo na versão Almeida corrigida, na verdade a Almeida recebida, e diz assim a palavra do Senhor: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando erais gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, ou para um fim proveitoso, como dizem algumas versões. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente, individualmente, a cada um conforme ele quer. Sabe, queridos, esse texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 12,
ele está colocado dentro do contexto que vai desde o capítulo 12, o capítulo 13, em que Paulo vai falar sobre o amor, e o capítulo 14, em que Paulo vai voltar novamente a falar sobre os dons, regulando de uma forma especial o uso do dom de línguas estranhas para a igreja no culto público, bem como a manifestação do dom de profecia. Quando a gente estuda a epístola de Paulo aos Coríntios, a gente vai observar que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Talvez era a igreja que Paulo mais tinha problemas. Era uma igreja de crentes que ele chama os de carnais. Paulo diz que eles eram pessoas que eram guiados pelos sentidos, que eles eram pessoas guiadas pela carne, que eles eram pessoas guiadas pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Algumas vezes, alguns dominados por sentimentos facciosos. Quando a gente lê 1 Coríntios, a gente vai ver que havia um cidadão que estava mantendo um relacionamento com a sua madrasta e que Paulo manda entregá-lo a Satanás. A gente vê que havia muita fofoca na igreja, havia divisões na igreja por pregador favorito. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas apesar de todos esses defeitos da igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja avivada. A igreja de Corinto era uma igreja cheia do Espírito. Tanto é que em 1 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: olha, para vocês não vos falta dom espiritual nenhum. Apesar de ser uma igreja com vários defeitos, com cristãos crescendo ainda, Paulo disse para eles: olha, eu não vos posso falar como a adultos, mas eu tenho que falar a vocês como a bebês, como a pessoas que estão nascendo na fé agora, porque vocês não podem suportar, eu estou dando ainda para vocês o leite espiritual. Mas apesar disso, aquela igreja afogueada, aquela igreja que tinha paixão por Jesus, e tinha amor pela obra, e tinha amor pela presença de Deus, era uma igreja que as pessoas se moviam nos dons, mas não sabiam como se mover nos dons. E no capítulo de número 12, quando Paulo ele vai ensinar sobre os dons espirituais, nos versículos que nós acabamos de ler, ele vai nos dar vários ensinos importantes a respeito dos dons do Espírito Santo. E nesse tempo que nós teremos, nesses 40 minutos aproximadamente que teremos aqui para ministrar a palavra, nós vamos estar estudando sobre os dons do Espírito Santo de uma forma bem didática. Você está num culto de ensino, já tivemos uma manifestação do Espírito na prática, agora nós vamos para a teoria daquilo que as Escrituras dizem, e nós vamos estudar de uma forma bem didática, com perguntas e respostas, para que a gente possa estudar e aprender um pouco mais sobre esse assunto importante, que nós, como verbo da vida, como povo da palavra, como povo do Espírito, nós precisamos sempre estar ouvindo e aprendendo a respeito disso. Você está pronto? A primeira pergunta que nós vamos fazer e vamos tentar responder nessa noite é: o que são os dons do Espírito Santo? O que é que são os dons do Espírito? Nós falamos em dons do Espírito. No Rema nós aprendemos também uma outra expressão alternativa: manifestações do Espírito. A gente fala sobre os dons, nós queremos os dons, nós oramos pelos dons, nós desejamos ter dons, mas na verdade o que são os dons? Porque às vezes os dons são algo que nós queremos, mas nós não sabemos o que é. E a Bíblia, é bem verdade, que ela não dá uma definição. A Bíblia não nos define de uma forma clara sobre o que os dons do Espírito Santo são. A Bíblia diz o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, a depender da sua versão. Mas quando fala sobre os dons, a Bíblia não diz o que são os dons do Espírito Santo. Olha, os dons do Espírito Santo são isso aqui e ponto final. Não, ele não nos diz. Mas nós temos como descobrir, observando um pouco mais, o que as Escrituras dizem a respeito das características dos dons. Em 1 Coríntios 12, o texto que nós estamos lendo, existem algumas palavras que o apóstolo Paulo utiliza no original, que nos ajudam muito a entender sobre a natureza dos dons e o que são os dons espirituais. A primeira palavra que a gente vai observar aqui é a que Paulo usa no versículo 1, quando ele diz: ora, a respeito dos dons espirituais. A palavra que Paulo utiliza aqui, espirituais, no original grego é a palavra pneumatikon. E essa palavra, ela quer dizer
deixa claro que os dons não são capacitações humanas, nem produto da mente humana, mas algo que vem do Espírito de Deus. Espirituais, pneumaticon, algo movido pelo pneuma, algo movido pelo Espírito. Diga comigo, algo movido pelo Espírito. Diga mais uma vez, diga algo movido pelo Espírito. Então, os dons espirituais, os dons de Deus, não são capacidades naturais. Os dons não são algo que eu estudo para aprender. O dom de variedade de línguas não é uma língua aprendida, não é uma língua estudada. Os dons do Espírito Santo não são capacidades intelectuais. Os dons do Espírito Santo não são capacidades naturais. Os dons do Espírito Santo são capacidades dadas por Deus, pelo próprio Espírito de Deus. E aqui a gente já tem uma definição de que se o dom ele é produzido por Deus, ele não pode ser forçado pela mão humana. Ele não pode ser produzido pela vontade humana. Ele não pode ser produzido pelo meu desejo. Eu posso desejar os dons, mas esse meu desejo não vai obrigar Deus ou vincular Deus a se mover naquele dom que eu quero só porque eu quero. Você está comigo? Porque os dons do Espírito, eles são do Espírito. Uma outra palavra que a gente vê aqui é no versículo de número 4. Uma outra definição, por exemplo, ele vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa palavra dons aqui, dons, no original grego é a palavra charismaton, que vem de charis. Vem de carisma, que vem de caris, que vem de graça. Então, os dons do Espírito Santo, por definição, são favores concedidos, são virtudes, são graças. Tudo é isso, é algo que é recebido sem merecimento ou sem mérito. Ou seja, os dons são presentes e não recompensas. Isso é muito importante porque a gente tem às vezes a ideia de que se alguém é muito consagrado a Deus, se alguém é usado muito nos dons, quer dizer que aquela pessoa é muito especial para Deus, ou porque ela é muito obediente a Deus, ou porque ela é muito consagrada a Deus. Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Se ela é usada muito nos dons, significa dizer apenas que Deus foi gracioso demais com ela para conceder a ela algo que ela não merecia. Então os dons não são algo que eu produzo, não são recompensas, são obra da graça de Deus. A palavra caris, de onde vem a palavra carismaton, é traduzida por graça ou favor imerecido. Nos dias do apóstolo Paulo, essa palavra ela era utilizada para se referir a um poder especial concedido por uma divindade a alguém que dava a essa pessoa habilidades sobre-humanas. Então, os dons do Espírito Santo são habilidades sobre-humanas dadas por Deus para a humanidade, simplesmente porque Ele quis. Os dons não são recompensa. Os dons não são um meio de eu bater no peito e dizer: eu sou muito usado por Deus, porque Deus me ama mais, porque eu sou mais especial para Deus. Eu sou usado em 4 dons, você só é usado em um dom. Qual é o dom que Deus te usa? Porque Deus me usa mais, então eu sou mais especial para Deus, eu tenho uma amizade maior com Deus. Não, amado, não tem nada a ver com isso. Dom não tem nada a ver com mérito, dom não tem nada a ver com santificação, porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente carnal e era muito usada por Deus, porque o principal preocupação, entre aspas, de Deus, quando Ele usa alguém no dom, não é quem está sendo usado, é quem vai ser alcançado. Você está comigo, irmão? Uma outra palavra que nos ajuda a definir o que são os dons está no versículo de número 5. O versículo 5 diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra ministérios aqui, a palavra diakoniai, que de onde a gente tira a palavra diácono, ela significa ministérios ou serviços. Reforçam que os dons são algo a serviço de alguém e não para promoção pessoal. Eita, como você está animado.
Vou dar aqueles gritos aqui, daqui a pouco que o pastor José Lito dá lá. É o bordão dele. E engraçado é que ele fala, daqui a pouco todo mundo começa. Irmãos, entenda, os dons são meios dados por Deus para o serviço. Diga comigo, serviço. Os dons existem, não é para nossa promoção pessoal. Não é para que a gente possa dizer, mas está vendo, olha para mim, eu sou muito usado por Deus, eu tenho os 9 dons. Às vezes, aqui no DF não acontece isso não, graças a Deus, é só para o lado do Nordeste. Às vezes a gente passa nos lugares e tem aqueles cartazes, pregador fulano de tal, o homem do fogo do Espírito, usado nos 9 dons do Espírito Santo. Aí bota dom de não sei de quê, dom de não sei de quê, dom de não sei de quê. Inventa até dom que nem existe na Bíblia. Ou seja, convide fulano, porque fulano de tal é cheio dos dons. Ei, os dons não são para promoção pessoal. Os dons não são para a minha glória, não são para a sua glória. Os dons são para a glória de Deus. Se quando o dom se manifesta, eu e você estamos aparecendo mais do que Deus, não estamos cumprindo de fato o nosso propósito. Aleluia! Os dons são para serviço. Eu tenho a unção da cura para curar as pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas. O Senhor usa alguém no dom da palavra de conhecimento, da profecia, para que outra pessoa seja abençoada. Para que outra pessoa receba de Deus. Não tem a ver comigo. Então, quando Deus te usar, irmão, leve a glória para Ele de imediato. Conta-se a história que o apóstolo Bud Wright, fundador do nosso ministério, essa história é conhecida demais. Alguém chegou para ele, ficou todo empolgado, foi pregar, recebeu uma oportunidade de pregar e voltou de lá todo animado. Pastor Bud, eu preguei a palavra, em tal lugar foi maravilhoso, Deus me usou, foi tremendo. Aí o pastor Bud olhou para a cara dele e disse assim, parabéns, irmão, você já está no nível da jumenta. Porque Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Então, irmãos, Deus vai te usar mesmo. A gente precisa entender uma coisa. Deus não nos usa por causa de nós. Deus nos usa apesar de nós. Diga comigo, Deus me usa apesar de mim. Porque é isso importante, irmãos. Porque senão a gente pode deixar o nosso coração se engrandecer porque estamos sendo usados. Podemos deixar o nosso coração começar agora a ficar palpitando demais. E daqui a pouco eu sou usado por Deus, eu vou querer ser mais que o pastor agora. Não, porque o pastor prega, mas cadê a profecia do pastor? Cadê o pastor no reteté? Cadê o pastor não sei o quê? Não, é porque Deus me usa, porque Deus... Ei, irmão, cada ado no seu quadrado. Se Deus te usa, dê glória a Deus, exalte ao Senhor, viva uma vida de santidade, mas entenda, o dom flui em você, através de você, mas não é para você, nem por causa de você. Amém? Você está aqui comigo, irmão? Aleluia. E uma outra palavra que define os dons é a palavra faneroses, ou manifestação. No versículo de número 7, ele diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A palavra manifestação, faneroses, ela quer dizer tornar algo conhecido, tornar algo visível. Então, os dons são demonstrações visíveis do Deus invisível. Os dons são demonstrações de Deus à humanidade, mostrando para os homens que Ele é Deus. Ele não precisa fazer isso, mas Ele decide fazê-lo por causa da sua graça, por causa da sua bondade e por causa da sua misericórdia. Então é Deus se manifestando. Quando alguém é curado sobrenaturalmente, é uma manifestação da misericórdia de Deus. Quando alguém recebe uma palavra de profecia, que é levantado, promovido, edificado, é Deus se manifestando através daquela manifestação. Porque os dons são Deus em manifestação. Deus podendo ser visto, Deus podendo estar numa forma visível, clara, manifesta. Então, em resumo, os dons do Espírito Santo são capacitações espirituais visíveis que nos dão habilidades incomuns concedidas graciosamente por Deus para servirmos aos outros.
Eu vou definir mais uma vez. Vai que alguém está querendo anotar. Os dons do Espírito Santo são capacitações espirituais, visíveis, que nos dão habilidades incomuns, concedidas graciosamente por Deus para servirmos aos outros. Aleluia! Oh, aleluia! Isso é um dom espiritual, uma capacitação de Deus para que Ele, de forma visível, possa me usar para abençoar outra pessoa. Agora, uma outra pergunta, para a gente avançar no nosso estudo, que o tempo não tem misericórdia de nós. Uma coisa para nós analisarmos é: quem pode ser usado nos dons do Espírito? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz. Quem é que pode ser usado nos dons? Quem é que Deus pode usar? 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga comigo, cada um. E aqui Paulo não está falando de cada um do mundo, ele está se referindo à igreja local, ele está se referindo à igreja do Deus vivo. Então cada um, cada crente, cada pessoa, todo cristão, irmãos, entenda bem. O texto aqui, quando ele vai dizer sobre os dons espirituais, a um é dado isso, a um é dado isso, a um é dado isso. E esse texto de 1 Coríntios 12, 7, nos leva a entender que todo crente, nascido de novo, e batizado com o Espírito Santo, que é a porta de entrada dos dons, todo crente tem pelo menos um dom espiritual dado por Deus. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo aí? Dá um glória a Deus, levanta a mão. Pronto. Você tem pelo menos um dom espiritual que Deus te deu para abençoar o corpo. Você pode não saber que dom é esse. Você pode ainda descobrir que dom é esse. Mas uma coisa é certa, você tem um dom dado por Deus. Sabe por que nós somos um corpo? Cada um tem algo para contribuir. Cada um de nós temos algo para contribuir. Então quem pode ser usado nos dons do Espírito? Cada pessoa nascida de novo, que entregou sua vida a Jesus e que é batizada no Espírito Santo. Agora entenda bem isso. Os dons espirituais, irmãos, não são sinônimo de maturidade, nem de que o cristão usado por Deus está correto na sua vida ou na sua doutrina. A gente precisa entender, não, fulano de tal se profetiza, e se acontece é porque ele é 100% com Deus, nem sempre. Os dons, você aprendeu, são presentes, não são recompensas. Ah, fulano de tal é muito usado por Deus, então a doutrina dele tem que ser correta, nem sempre. Entenda isso, meu irmão, ser usado por Deus não é sinônimo que a vida daquela pessoa está 100% com Deus. O Senhor mesmo disse que naquele dia muitos vão chegar para Ele e vão dizer: Senhor, nós não expulsamos demônios em Teu nome, não fizemos muitas curas em Teu nome, não falamos, vamos lá, parafraseando, não falamos muitas línguas estranhas em Teu nome, não fizemos muitas pessoas caírem na unção no Teu nome. E Ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Aí uma pergunta: os dons eram verdadeiros ou não? Sim ou não? Diga comigo, sim. Os dons eram verdadeiros, mas o caráter não era. Dom não é promoção de caráter. Dom não é promoção porque você vive uma vida santa. Porque a preocupação, entre aspas, de Deus, não é com você que está sendo usado, é com quem vai receber. Deus já usou um bêbado para falar comigo. Deus pode usar qualquer pessoa para falar com você. Deus pode usar um desviado. Se Deus pode usar um desviado, quanto mais um crente dentro da igreja que é carnal. Se Deus pode usar qualquer pessoa, Ele pode usar você. Obrigado pela empolgação só do pastor. Vou dizer mais uma vez. Se Deus pode usar qualquer pessoa, Ele pode usar você. Se Deus pode usar qualquer pessoa, Ele pode usar a mim. Então os dons, qualquer crente pode ser usado por Deus. Os coríntios eram carnais, mas não lhes faltava nenhum dom, conforme 1 Coríntios 1,7 diz. Não lhes falta dom algum. Dons são graça de Deus. Escute, dons são graça de Deus. Os frutos são a maturidade cristã. Dom é graça. Fruto é
maturidade. Os dons, como eu já disse, não são para nós. Eles são apesar de nós. Porque Deus usou até uma jumenta. Olhe para quem está do seu lado em amor e diga para ele, diga assim, se Deus usou uma jumenta, Deus pode te usar. Agora o lamentável é se Deus tiver que estar usando as jumentas por aí afora, porque eu e você não estamos disponíveis para Deus nos usar. O problema é se Deus estiver procurando as jumentas, os cachorros, as cadelas, estiver procurando as lagartixas para usar. Quando eu e você estamos insensíveis para sermos usados por Deus naquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Você daqui ou já foi, irmão? Deixa eu perguntar de novo, você daqui ou já foi, irmão? Terceira pergunta nesse nosso estudo, qual é a finalidade dos dons? Qual é a finalidade dos dons? Porque os dons espirituais, eles existem. A própria Bíblia nos responde, no versículo de número 7, do capítulo de número 12. A Bíblia diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Algumas versões dizem, para um fim proveitoso. A Almeida do século 21 diz, para benefício comum. A revista e atualizada, ela diz, para um fim proveitoso. Então, qual é a finalidade dos dons espirituais? Irmãos, Deus é um Deus que age com propósitos. Deus nunca faz nada sem um propósito específico, ainda que esse propósito muitas vezes não seja claro para nós, mas é um propósito divino. Então Deus nunca vai manifestar um dom, seja lá ele qual for, sem que aquele dom, sem que aquela manifestação tenha uma finalidade para beneficiar o corpo de Cristo. A gente entende pela Bíblia que os dons eles podem se manifestar em qualquer lugar, sim ou não? Sim, você pode profetizar na sua casa, você pode estar profetizando em qualquer lugar, você pode ser usado por Deus em cura em qualquer lugar. Em qualquer lugar os dons podem se manifestar porque Deus é soberano. Porém, o lugar que Deus decidiu de forma costumeira, de forma padrão, de manifestar os seus dons é na igreja. Eu vou ali para Deus falar comigo usando fulano de tal. Meu irmão, venha para a igreja com mais frequência que Deus vai falar com você. Então a igreja local, reunida como povo de adoração, como povo da aliança, como povo que louva a Deus, é na igreja local que Deus escolheu para que os seus dons se manifestem, para que o corpo seja beneficiado. O benefício dos dons é a igreja coletiva. Porque Paulo aqui está escrevendo para uma igreja. Então o lugar, o locus de Deus manifestar a sua glória com os seus dons, de forma preferencial, não é sempre, mas de forma comum, costumeira, é a igreja local. E entenda que a manifestação dos dons, ela tem um fim proveitoso, que é a edificação coletiva da igreja, ou a edificação das pessoas que recebem a palavra, ou que são tocadas ou beneficiadas pelos dons. Repito mais uma vez, nunca os dons serão para promoção pessoal. Nunca os dons serão para que o meu nome seja mais visto do que o nome de Jesus. Nunca será para que eu seja muito conhecido, muito respeitado. Isso pode acontecer desde que Jesus seja sempre o centro. Se você observar pessoas muito usadas por Deus, independentemente do dom que ele opera, se são pessoas maduras, são sempre pessoas que diminuem cada vez mais para que Cristo apareça. Um dos profetas que eu mais admiro, por exemplo, Simon Potter, Manuel Dias, Brad Fluke, Ila Nicholas. São pessoas que são poderosamente usadas por Deus como profetas. Eu falo do profeta porque eu vou ficar no time. Mas são pessoas que você fala com elas, elas exalam Cristo. Elas manifestam o bom perfume de Cristo. Elas glorificam a Jesus. São palavras que falam de Jesus.
tudo ecoa para Jesus. Quando você vem falar alguma coisa, até para ser grato por uma palavra que aquela pessoa entregou para você e que se cumpriu, ele sempre vai saindo de cena. É tudo Jesus. Foi ele. É a mesma coisa de estar vendo Simon falar. Não foi por mim, foi por Jesus. Foi Jesus quem fez. Sabe, irmãos, quando o dom for se manifestar através de você, saia de cena. Deixe ele. O grande problema muitas vezes é que nós queremos se mover nos dons e a gente quer aparecer mais do que aquele que está se movendo. Aleluia. Não sei se aqui tem algum profeta aqui nessa noite. Certamente tem. Profeta tem em todo lugar. Profeta tem em todo lugar. E nós, profetas, vou falar com o time. A gente tem essa mania. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba aparecendo mais do que o dom. É por isso que geralmente dizem que profeta é o dom mais difícil ministerial de se treinar. A gente tem que quebrar essa sina maldita em nome de Jesus. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente quer muito aparecer. E não pode ser isso. A gente tem que ser o mais discreto possível. Para que ele apareça. Mas para você não ficar feliz porque a gente está batendo nos profetas, isso aí qualquer pessoa. Qualquer dom ministerial. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai querer aparecer demais. Os dons são para um fim proveitoso. Diga comigo, um fim proveitoso. E fica tranquilo que nós já estamos já do meio para o final. A quarta pergunta é: eu devo orar pedindo a Deus dons? Ou eu devo esperar passivamente que Deus me dê o dom que Ele quiser? Essa é uma pergunta interessante que nós fazemos. Eu devo buscar a Deus, pedir a Deus dons? Ou eu devo esperar Deus me dar passivamente o dom que Ele quiser? A resposta é as duas coisas. Tanto uma como a outra. Porque 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 11, em 1 Coríntios 12, 11, a Bíblia diz que um só Espírito, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme Ele quer. Diga comigo, Deus dá os dons conforme Ele quer. Então há um espaço aqui para a soberania de Deus, a liberdade de Deus. Ele concede o dom que Ele quer a quem Ele quer. Ponto. E Ele pode escolher um irmão e dizer: pronto, vou dar a você a manifestação da profecia. Vou dar a você a manifestação de milagres. Ou outra pessoa, eu vou dar para você: ah, mas por que Deus deu? Porque Deus me quis assim? Porque Deus me escolheu para manifestar esse dom? A resposta é: porque Ele quis, ponto. Então, há um espaço. Dons espirituais é muito parecido com dom ministerial. Eu não escolhi ser profeta e mestre. Foi Deus quem me escolheu e me ungiu para isso. Se eu tivesse que escolher um dom ministerial, eu tinha escolhido ser evangelista. Eu acho bonito demais. Quem é evangelista, a coisa mais linda do mundo. Mas não foi isso que Deus escolheu para mim. Os dons espirituais ainda têm uma liberdade maior, porque a gente pode pedir. Mas muitas das vezes Deus concede de forma soberana. Ele dá a cada um conforme Ele quer. Porém, isso não pode nos levar a uma vida passiva de não buscar os dons, de não pedir dons, porque Paulo mesmo fala em 1 Coríntios 12, 31. Vai comigo lá. 1 Coríntios 12, 31. No último versículo do capítulo de número 12, antes de falar do amor, que é o caminho através do qual os dons fluem, no último versículo Paulo diz: portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o caminho dos dons fluírem, que é o caminho do amor. No capítulo 13. Então ele está dizendo: procurai com zelo. Algumas Bíblias dizem: buscai com zelo. Isso quer dizer paixão ardente em buscarmos a Deus. Então eu e você devemos buscar os dons. Se não estamos orando para buscar dons, estamos errados de acordo com o que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Agora você pode me perguntar: pastor, e tem dom melhor e dom pior? Não é tudo dom de Deus? Por que Paulo diz buscar
com zelo os melhores. O contexto aqui de melhores é os mais úteis para a ocasião. Os mais úteis para a igreja local. Quais são os dons que você acha que não estão se manifestando na igreja local? Na sua igreja local. Ore a Deus pedindo para que Ele te conceda. Só que a gente só quer aqueles dons que são mais visíveis. Não, eu quero profetizar. Não, eu quero os dons de curar. Não, eu quero interpretação de línguas. Mas se já tiver trocentas pessoas na igreja com interpretação de línguas, tu mais um. Ore e busque a Deus um dom que não está se manifestando. Isso gera em nós a responsabilidade de percepção espiritual para com o que está acontecendo no corpo. Percepção espiritual do que é que Deus está fazendo e o que é que poderia ser melhor. Porque a nossa mania é querer criticar o que não está acontecendo, quando na verdade a gente não busca a Deus para ser resposta de Deus para o que não está acontecendo. Não, vou dizer mais uma vez, que essa foi boa. O problema é que nós às vezes queremos criticar aquilo que não está acontecendo, quando na verdade a nossa oração deveria ser: Deus, me use como resposta para que aconteça aquilo que ainda não está acontecendo. Nós não vamos chamar para sermos pessoas que ficamos apontando o que não está dando certo, o que não está acontecendo. E aqui vai em qualquer sentido. O diaconato está acontecendo, o conselheiro está acontecendo, o departamento está acontecendo, tal coisa está acontecendo. E você está fazendo o quê? Aleluia. O meu pastor tem uma frase que eu amo: o Deus que mostra a sujeira, Ele também te mostra a vassoura. Se você está incomodado com alguma coisa, é um grande indicativo de que Deus está te chamando para ser resposta daquilo que te incomoda. Mas tem pouca cura na igreja. Pronto. Talvez Deus está incomodando você para ser alguém que vai orar para que a cura se manifeste através de você. Mas nós não queremos buscar, porque é muito mais fácil criticar. Aleluia. Tá glória. Aleluia. É muito mais fácil ver o que não está acontecendo e falar que não está acontecendo. Irmão, tudo que não acontece na igreja local, eu e você como corpos, como membros do corpo, somos responsáveis. Aleluia. Eita glória, você está empolgado hoje. Calma, não corra na unção agora, não corra, calma. Calma, se contenha. Amém? Então nós devemos buscar com zelo. Diga comigo, buscar com zelo. Diga, eu devo buscar os dons espirituais. Agora entenda, dom espiritual eu não posso utilizar a oração da fé para receber. Eu não posso dizer assim: eu creio, Pai, e eu te peço que o Senhor me deu dom de profecia, eu creio com o coração, recebo com a boca, eu confesso, Pai, e eu profetizo, e sair profetizando. Você não pode utilizar o dom da fé, porque a oração da fé, porque a oração da fé só pode ser utilizada naquilo que te foi prometido, e você não tem nenhuma promessa que se você buscar um dom específico, você vai receber aquele dom específico. Então você não pode utilizar a oração da fé para receber um dom específico que eu queira, não posso fazer isso. Eu faço a oração de consagração: Senhor, eu quero, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Você está comigo? Aleluia. Uma outra pergunta, para nós já irmos encerrando: os dons do Espírito Santo deixam alguém sem controle? Essa é uma pergunta muito comum, e principalmente em questão de quem profetiza. Eu estava sem controle, eu tive que me levantar na hora do culto, o pastor estava pregando, eu me levantei na hora do culto, porque foi tão forte, eu tive que me levantar para poder profetizar, porque foi tão forte que eu fiquei sem controle. Não, os dons do Espírito Santo não deixam alguém sem controle. 1 Coríntios 14, os dons do Espírito Santo não deixam você sem controle. 1 Coríntios 14, versículo 32. Ele vai falar sobre a ordem dos dons. Nós não vamos falar sobre isso por conta do tempo, mas ele vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Se alguém tem profecia, se alguém tem línguas que fale 2, no máximo 3, e alguém interprete. Ele vai falar que se alguém está falando em línguas de forma pública para todo mundo, alguém deve interpretar, senão aquela pessoa não pode falar de forma pública para todo mundo. Mas no versículo 32 ele diz: porque o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, como diz Almeida do século 21. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quando nós estamos sendo usados por Deus nos dons, principalmente nos dons da fala, nós devemos entender com sabedoria o momento certo de falar.
O pastor está pregando aqui. E aí ei, tem uma revelação. Aí o pastor está pregando aqui. Ei, pastor aqui. Eu quero, pastor. E o pastor está passando mal. O pastor aqui. E o que, meu Deus do céu? O diaconato corre lá aqui. Pelo amor de Deus, eu vou parar. O que foi? Pastor, eu tive uma revelação. Posso dizer agora? Não, meu irmão. Tenha calma. Se aveste, não. Tenha calma. Ah, mas tem que ser agora. Se tivesse de ser agora, para você falar agora, Deus não tinha falado com você. Estava falando com quem já estava com o microfone. Era mais ligeiro. Não era não? Então você tem uma palavra, chega para o pastor e diz. Lá em Petrolina, a gente tem muita liberdade de entregar palavras de Deus para a igreja. A gente chega para o pastor e diz, pastor, tive uma palavra. Posso transmitir para a igreja? Se for um ministro que ele confia, ele já dá o microfone direto. Então, vá lá. Se for alguém que ele não tenha tanta confiança ainda, ele pergunta, o que foi? Me diga o que é. E aí você vai, com a autorização do pastor. Ah, mas o pastor é muito carnal, não me deu a oportunidade para falar. Meu irmão, o pastor é a autoridade da igreja. Fica na tua quietinho, dá glória a Deus e aleluia. Anda em amor e pronto. A igreja não vai morrer por causa que você não entregou a sua palavra, não. Hã? E nem você vai morrer por causa disso. Está tudo certo. Diga comigo, está tudo certo. Então a gente precisa aprender a se mover nos dons. Precisamos de um treinamento e de uma educação de como se mover nos dons. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Deus tem uma ordem que tudo vai acontecer para que seja a edificação do corpo. Os dons do Espírito Santo. Um crente pode ter todos os dons? São 7 perguntas, essa é a 6ª e a última eu acabo. Porque senão o pastor não me chama mais de volta, que eu passar do tempo. O mesmo crente, ele pode ter todas as 9 manifestações do Espírito? A Bíblia nos dá a entender que não. Diga comigo, não. Por quê? Quando a gente lê 1 Coríntios 12, a gente, do versículo 7 ao 10, a gente vai ver que Paulo é muito claro quando ele diz, a um foi dado tal, a outro foi dado tal, a outro foi dado tal, e a outro foi dado tal. Um crente pode ter mais de um dom do Espírito Santo? Sim, ele pode ter mais de um dom. É tranquilo. Na maioria das vezes, os crentes têm mais de um dom, ou se movem em mais de um dom. Mas nenhuma pessoa tem a plenitude dos 9 dons. Sabe por quê? Porque a intenção de Deus não é canalizar toda a graça na vida de alguém. Aleluia. A intenção de Deus é distribuir. Se nós temos 12 pessoas aqui, sei lá, a gente tem 40 pessoas aqui na igreja, Deus vai dar as 9 manifestações do Espírito para uma pessoa só? Pelo amor de Deus. A pessoa vai, não, agora eu vou profetizar. Aí eu pego o microfone, aí eu vou agora orar em línguas. Vou interpretar agora eu vou profetizar. Vem cá, alguém que eu vou curar aqui agora. Eu estou falando com sabedoria para você agora. Irmão, essa pessoa vai papocar daqui a pouco. Não vai aguentar. É, papocar, expressão pernambucana. Isso não é feio para vocês aqui não, né? Pelo amor de Deus. Porque às vezes eu vou para os cantos, aí vou falar com minha linguagem pernambucana nordestina. Aí o pessoal fica dando risada. Será que o pessoal está achando engraçado? Ou eu falei um palavrão aqui, misericórdia? Uma vez eu fui dar aula num lugar e falei uma palavra que para a gente é normal, lá no Pernambuco. O pessoal chegou para mim assim, pelo amor de Deus, professor, não fale isso na sala de aula não. Pelo amor de Deus, que isso aqui é horrível. Eu digo, para a gente é tão normal, por isso que eu fico até com receio. Mas falei tudo certo, né? Pastor, depois o senhor puxa a minha orelha. Então não, Deus não vai dar todos os dons, todas as manifestações para uma pessoa só. Porque a igreja é um corpo, não é um membro. A igreja é um corpo, não é apenas um membro. E por último, para nós encerrarmos, até quando os dons estarão em operação? Esse é um debate muito no meio da academia sobre o cessacionismo dos dons. Os dons do Espírito Santo, algumas pessoas e algumas igrejas dizem que os dons não existem mais, que línguas foi para o passado, que línguas já passou, que profecia já passou, que dom de milagre já passou, que isso já passou. São os cessacionistas. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz quando os dons vão se encerrar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 12. A gente não precisa inventar. A própria Bíblia nos diz. 1 Coríntios 13, 8. Você está comigo, irmão?
13, de 8 a 12. O amor jamais é vencido ou jamais acabará. Deixa eu mudar aqui a versão da Almeida do século 21, colocar aqui na Almeida recebida. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Vai acabar, vai acabar. Calma, vai acabar, mas não diz que acabou. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma. Ou seja, precisamos dos dons para vermos mais claramente Deus. Mas então, quando o que é perfeito chegar, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Quando é que isso aqui vai acontecer? Quando Jesus Cristo voltar. No arrebatamento da igreja, que a igreja não estará mais aqui, então não vai ter sentido nenhum dom se manifestar. Somente quando isso acontecer, é que os dons do Espírito Santo irão cessar. Até lá, meu irmão, nós devemos estar, meu irmão e minha irmã, cheios do Espírito Santo, animados e avivados com a palavra, correndo na unção, pregando a palavra, manifestando dons, manifestando aquilo que Deus colocou dentro de nós, amados, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Jesus Cristo está perto de voltar, mas Ele vai arrebatar para o céu uma igreja poderosa, uma igreja vencedora, uma igreja avivada, uma igreja que manifesta o seu poder, a sua glória e a sua unção. E aqui no DF eu declaro nessa igreja, uma igreja fluindo nos dons, fluindo no poder do Espírito, uma igreja que discerne as obras de Deus, que discerne coisas espirituais com espirituais. Eu declaro os dons do Espírito Santo se manifestando na vida de cada homem, na vida de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz nos últimos dias. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pai, muito obrigado por uma consciência, por uma fome e por uma sede cada vez maior do teu dom, da tua presença manifesta em nós, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. E quem crê diz... Pastor, muito obrigado. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Nobre pastor.